Olá, eu sou a Prof. Fran e hoje eu vou falar sobre como a gente pode lidar com o celular durante os nossos estudos. Esse vídeo de hoje foi uma sugestão que eu recebi do Lucas no Instagram, tá? De um seguidor. E tu sabe que qualquer sugestão que tu tiver, tu pode me mandar, que eu vou colocar na minha listinha e vou gravar um vídeo assim que possível. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre como a gente pode lidar com o celular, esse bichinho, né, que a gente usa tanto, que a gente muitas vezes não consegue largar nos nossos estudos, porque muitas vezes ele pode ser prejudicial. Então, fica comigo que hoje a gente vai falar sobre algumas técnicas que podem facilitar a nossa vida para manter o foco e deixar o celular de lado. Gente, eu ando sendo uma youtuber muito relapsa, então hoje, antes que eu esqueça, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acham que precisam receber essa mensagem. E também não esquece de assinar, apertar naquele sininho que a gente tem ali, que é para tu receber as minhas notificações com mais frequência. Bom, e aí assim, né, gente, acho que é difícil um ser humano hoje em dia não ter um celular, não ter acesso à internet, não tá ligado no WhatsApp, não tá fuçando o Facebook, essas coisas assim, porque todo mundo parece que tá meio que foi picado pelo mosquitinho que faz a gente ficar o tempo inteiro ligado, né? Então, é bem normal, é bem comum a gente ter uma vontade de ficar no celular. A gente gosta de ficar vendo notícias, a gente gosta de ficar vendo as últimas atualizações, a gente vê fofoca, a gente vê discussão política, a gente vê tudo quanto é coisa. E cada dia mais a gente tem redes sociais que vão nos fazendo ficar mais tempo conectados. Então, tem YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem isso, tem aquilo, a gente tem muita opção. E é muito fácil a gente se perder, principalmente quando a gente quer manter o foco em alguma coisa. Então, é tão bom, assim, dar uma desviada do que a gente tem que fazer para ir lá verificar o que está acontecendo, né? É bem normal isso acontecer. Comigo acontece com frequência. Então, a gente tem que ter a ideia de que nós vamos ter que nos controlar para manter o foco naquilo que a gente tem que fazer, certo? Olha só, comigo acontece isso com muita frequência. Eu tô terminando de escrever minha tese, né? Já devo ter comentado. E aí, eu tô sentada no computador focada. E aí, uma vírgula que eu tenho uma ideia diferente, eu quero ir lá procurar. O que eu faço? Paro de escrever e vou procurar em algum site, pega o meu celular, ou então tu tá concentrado e vibra ali, tu recebeu uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa. Muitas vezes não é nada importante, a maioria das vezes não é importante. Mas a gente tem essa mania de ser imediatista. Tu quer responder na hora, tu quer ler na hora, tu quer saber na hora. A gente não tem mais paciência para nada. A gente não consegue esperar uns minutinhos para depois ver. Ou seja, a gente não consegue determinar que aquele tempo é para aquilo. Então, tu tá lendo lá um texto difícil, é óbvio que é muito melhor começar a mexer no celular, verificar uma mensagem, ver uma notícia. E às vezes a gente se engana achando que a gente tá fazendo alguma coisa boa. Então, ao invés de terminar o teu trabalho, de terminar a tua leitura, tu vai ler as últimas notícias jurídicas. E aí tu acha, tu te engana que aquilo vai te ajudar, né? Que tu tá fazendo algo importante, que tu só deixou de lado uma coisa para fazer outra. Não adianta. Não é. A gente tá realmente procrastinando, que é o grande problema da maioria dos estudantes hoje em dia. E eu divido isso também, certo? Então, a gente tem que começar a criar hábitos que façam que nós mantenhamos o foco. Todo dia é uma luta diária. Então, sempre quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu coloco na minha cabeça, eu tento praticar alguns hábitos para tentar, então, fazer o que eu tenho que fazer, naquele tempo que eu tenho para fazer, e aí depois utilizar o restante do tempo para fazer outras coisas. E aí, meus caros, a gente tem que ter noção do que a gente precisa fazer. A gente tem que ter uma lista das nossas atividades para a gente conseguir focar naquilo que realmente importa. Então, assim, tem uma técnica que eu até já andei conversando, contando ela em alguns momentos, mas eu vou falar de novo porque ela é muito interessante, que se chama técnica do Pomodoro. E é uma técnica que ela fala sobre o tempo de foco, o tempo que tu vai te dedicar a alguma tarefa e o tempo que tu vai ter de descanso, porque o descanso é realmente muito importante para a gente dar conta de tudo que a gente tem que fazer.
Então, essa técnica ela foi criada lá na década de 80 por um italiano chamado Francesco Cirillo, e ele chama de técnica do pomodoro, porque pomodoro em italiano é um tomate. Assim, na verdade o nome não tem nada a ver com nada. Só porque ele utilizava para essa técnica aqueles cronômetrozinhos de cozinha, sabe? Que tu coloca o tempo para ele meio que apitar quando estiver pronta a comida no forno, sei lá. Existem muitos desses cronômetros e ele utilizou um cronômetro que tinha a forma de um tomate. Então ele colocou, sei lá, a técnica do tomate, mas não tem nada a ver com tomate, tá? A questão é a seguinte, ele ensina nessa técnica que a gente tem que ter foco o máximo possível numa atividade e depois de um determinado tempo a gente pode ter um pouquinho de descanso. A técnica verdadeira que ele diz que funciona, que para ele, enfim, foi a que ele criou, é da gente dedicar 25 minutos para uma atividade e aí tu vai te concentrar naquilo e só vai fazer aquilo e 5 minutos de descanso. Então tu coloca lá o teu pomodoro, coloca o teu reloginho para despertar, para tocar daqui a 25 minutos. Tu sabe que no final desses 25 minutos de foco de trabalho, tu vai ter 5 minutos para descansar, para sair, dar uma caminhada, tomar um café, qualquer coisa que não esteja vinculado com o teu trabalho. Olhar mensagem, mexer no celular, né, que é o que a gente tá falando aqui. E aí, então, em tese, a gente tem resultados melhores. Por quê? Porque tu vai ter aqueles 25 minutos focado. E muitas vezes 25 minutos vão valer muito mais do que 1 hora ou 2 horas que a gente fica aí enrolando, certo? Então, por que ele diz que funciona? Porque tu sabe que no final tu vai ter o tempo de descanso e porque são apenas aqueles minutos. E assim, é claro que ele criou essa técnica para tentar trazer o melhor resultado. Ele diz que depois de 4 períodos de 25 minutos com 5 de descanso, aí tu pode fazer uma pausa maior, mas muita gente critica, dizendo que 25 minutos é muito tempo, dizendo que fica tudo muito engessado e blá blá blá. Sempre tem o pessoal que não concorda. Então, o que tu pode fazer é adaptar essa técnica para a tua vida. Se tu não consegue ficar 10 minutos sem mexer no celular, então tu começa pequeno. Tu vai colocar 5 minutos. 5 minutos é o tempo que tu tem para te concentrar numa tarefa sem mexer no celular. 5 minutos não é tão difícil, né, gente? Vamos combinar. Com o tempo, tu vai aumentando isso. Então, eu quero ficar estudando, ao invés de tu colocar na tua mente que tu vai terminar toda a leitura, terminar o estudo, tu vai colocar um tempo que para ti é possível. Não, eu vou ficar 10 minutos focado nesse estudo, focado nessa leitura, focado nisso, sem fazer nada que não seja o meu estudo. Então, sem mexer no celular, sem mexer no computador, sem falar com ninguém, enfim. Tudo tem que ser feito da melhor maneira possível. Se tu quer focar, tu consegue 5 minutos, começa com 5. Tu consegue 10, começa com 10. Com o tempo, a gente vai percebendo a nossa, digamos, a nossa capacidade de conseguir se concentrar. Talvez tu fique a vida inteira nos 15 minutos de concentração e 5 minutos de descanso. Gente, cada um tem a sua maneira, mas eu te garanto que esses 15 minutos vão valer muito mais do que aquela 1 ou 2 horas que a gente enrola. E eu sei como é que é. Tá, tu lê um parágrafo, fica 10 minutos no celular, né? Se a gente for contar o tempo que a gente fica no celular durante um dia, a gente se surpreende. É muito tempo. Então, a gente tem que ficar ligado, certo? Tu vai aplicando essa técnica e vai, digamos assim, verificando quanto tu consegue, aumentando, diminuindo, mas tem que estar focado. Agora, nesse tempo, nesse meu tempo de concentração, eu vou fazer tal coisa. Eu vou ler por 25 minutos ou por 15 minutos. Eu vou estudar por 15 minutos ou por 25. Testa, certo? Cada ser humano tem uma resposta, cada ser humano tem um jeito e a gente vai ter que testar o que melhor funciona pra gente. Além da técnica do Pomodoro, que tu pode começar a aplicar hoje na tua vida, a gente pode também utilizar outras técnicas. Eu chamo de técnica, mas na verdade é a coisa mais simples do mundo. É basicamente tu saber que o teu celular te prejudica e tu começar a se distanciar dele. Já ouviram falar que pessoas prejudiciais a gente tem que afastar? O celular, ele não é uma pessoa prejudicial, a gente gosta muito dele, ele é nosso querido, né? Amamos o nosso celular. Agora, ele, quando a gente está estudando, pode nos prejudicar muito, né? Porque a gente acaba perdendo a concentração e ele nos ajuda a procrastinar. Então, a primeira coisa que tu pode fazer para tentar manter um foco maior no teu estudo é pegar o teu querido celular e deixar ele longe.
deixa ele em outro quarto, deixa ele em outro lugar, porque querendo ou não, até a gente, quando a gente quer, a gente vai lá e faz, né? Não importa onde ele esteja, se eu quero mexer no celular, eu levanto e vou buscar. Mas é um pouquinho mais difícil do que se ele tá aqui na tua mão, aqui do teu lado. Então, deixa ele longe, deixa ele pra lá. Então, tu vai saber que tu não vai levantar a cada 5 minutos para ir buscar o celular. A gente já tem um afastamento, de certa forma. Outra coisa, essa eu sei que dói, né? Mas assim, desliga a internet. O teu celular sem a Wi-Fi, sem a 4G, ele meio que morre, né? Porque se a gente não tá recebendo a notificação dos outros e do que tá acontecendo no resto do mundo, o celular ele fica quietinho. Então, na verdade, a grande questão é a internet. Se tu não quer receber 1000 mensagens, se tu não quer te desfocar pelo menos por 15 minutos, por 20 minutos, desliga a tua internet. E assim, mas professor, se tiver uma emergência, se alguém tiver que conversar comigo, liga, não é? Liga. Ninguém hoje liga hoje em dia, né? Por quê? Porque a gente não tem nenhuma emergência. Se for uma coisa séria, a pessoa vai te ligar. E também tu pode avisar as pessoas mais próximas de ti que tu vai durante aquele período, digamos assim, de tarde é a hora que tu estuda. Tu avisa teu pai, tua mãe, teu namorado, teu cachorro, enfim. Avisa as pessoas que normalmente conversam contigo que naquele momento tá estudando, tu não vai responder. Tu vai, inclusive, desligar a tua internet. Isso é ótimo porque assim, a pessoa vê que a mensagem não chegou, entendeu? E aí, se for pessoas estranhas, paciência, né? Se for uma coisa realmente urgente, sei lá, na universidade, precisa falar contigo, aconteceu precisa do teu contato. Aí sim, hoje em dia, essa parte mais formal ainda utiliza o telefone, tá? Então, WhatsApp, e-mail e nananã nunca vão ser coisas urgentes ou super importantes. Por mais que a fofoca do vizinho, por mais que alguma coisa que aconteceu em casa seja super realmente muito importante, ela, se for muito necessário, a pessoa vai te ligar. Então, tu deixa avisado as pessoas que mais importam, para não dar treta também depois, mas tu vai simplesmente desligar a tua Wi-Fi, desligar a tua 4G, pelo menos por esses minutos que tu vai te dedicar. Certo? Outra técnica boa também é avisar as pessoas para que fisicamente elas não te incomodem. Eu sei que isso já não tem a ver com o celular, mas a gente tá num ambiente em que a gente sabe que a gente vai se concentrar e ninguém vai nos atrapalhar, a não ser que seja uma verdadeira emergência, também facilita a nossa concentração. A gente consegue focar naquilo que a gente tem que fazer. E se nada disso funcionar, ainda existem alguns aplicativos de bloqueio. E aí tu tem que estar realmente fora de controle, assim, mas muita gente usa. Eu não gosto, porque eu me sinto muito cerceada da minha liberdade. Mas tanto para computador também, como para celular, existem aplicativos que bloqueiam lá. Então tu não consegue acessar pelo tempo que tu determinar determinado site ou determinada rede social. Então, tu bloqueia. Claro, como eu falei, isso tem que estar realmente assim, num nível de fora de controle para tu ter que te bloquear. Mas só que a gente, muitas vezes, eu sei como é, nós somos seres humanos, né? A gente bobeou, estamos ali mexendo no celular, estamos ali lendo mensagem, estamos fazendo alguma coisa que não é o que a gente queria fazer na hora. Então, são pequenas atitudes, pequenos detalhes que tu pode fazer e colocar em prática para ter um realmente momento de dedicação àquilo que tu quer fazer. E, por exemplo, como o Lucas me falava, leitura jurídica, ela é pesada, assim, muitas vezes a gente tem que fazer um esforço, né? Por que então não dedicar os 15 minutos de verdade para entender aquilo? Só tem a ganhar, certo? Os 15 minutos que tu ficou offline, fora do mundo virtual, talvez não vão mudar em nada a tua vida na questão das mensagens do virtual e das fofocas do grupo, mas vão te ajudar a avançar 15 minutos na tua construção de conhecimento. Então a gente tem que ser consciente disso. Não adianta a gente falar que o celular atrapalha, mas não largar a criatura nunca, né? Não deixar ele quieto lá no canto dele, certo? Deixa ele carregando longe, sabe? Vai pra lá. Desliga o barulhinho da mensagem, também ajuda bastante. E se tu não perceber que ele vibrou e que ele fez barulhinho, talvez tu esqueça ele mais fácil. Mas a gente tem que ter essa consciência, certo? O vídeo de hoje era para falar sobre algumas atitudes pequenas que a gente pode ter para conseguir estudar e deixar o celular no lado dele sem nos atrapalhar. Eu espero que tu comece a aplicar e que realmente tu tenha resultados. Eu digo por experiência própria que funciona. Quando tu deixa o celular de lado, a gente consegue se concentrar melhor. E eu espero que tu também consiga fazer isso agora, a partir de hoje já, nos teus estudos. Tá bom? Então, como eu falei antes,
Se tu gostou do vídeo, curte. Se tu acha que alguém precisa ouvir isso, compartilha e ativa aí o sininho da notificação para receber as minhas mensagens, as minhas mudanças, as minhas notificações de forma mais rápida, tá bom? Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.